Você já sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés? Não estou falando de tropeçar. Não estou falando de cair de uma escada ou perder o equilíbrio. Estou falando daquela sensação de que tudo o que você achava que era sólido, tudo o que você construiu, tudo o que você acreditava, simplesmente deixa de existir. Em um segundo, em uma frase, em uma foto antiga que você nunca deveria ter visto. É uma dor diferente. Não é a dor de um corte. Não é a dor de um osso quebrado. É a dor de descobrir que sua vida inteira foi construída sobre mentiras. Que as pessoas que você ama mais no mundo te mentiram. Não por crueldade, não por maldade, mas porque acharam que você não aguentaria a verdade. E talvez eles estivessem certos. Talvez você realmente não aguente. Helena estava parada na sala de Dona Mercedes. Era domingo, 3 horas da tarde. O sol entrava pela janela grande, iluminando a poeira que flutuava no ar. Aquela poeira que só fica visível quando a luz bate no ângulo certo. A casa estava em silêncio. Um silêncio pesado, denso, do tipo que antecede tempestades. As crianças tinham ido com Ricardo ao parque. Dona Mercedes tinha insistido para Helena ficar. Precisamos conversar. Só nós duas. Tem uma coisa que preciso te contar. E agora Helena estava ali, segurando uma foto pequena, antiga, com aquela cor sépia que fotos dos anos 70 sempre têm. As bordas estavam amareladas. O papel, levemente enrugado, como se tivesse sido dobrado e desdobrado muitas vezes ao longo das décadas. E na foto, 2 pessoas. Um casal jovem. A moça devia ter uns 20 anos. Bonita de um jeito simples, daquele jeito que não precisa de maquiagem ou roupa cara para chamar atenção. Cabelo comprido e escuro solto nos ombros. Vestido floral, todo abotoado na frente, do tipo que as mães usavam nos anos 70. Um sorriso tímido, quase receoso, como se não tivesse certeza se deveria estar sorrindo para aquela câmera. E ao lado dela, um rapaz. Devia ter uns 25 anos. Cabelo escuro com topete, como era moda na época. Camisa social clara, manga dobrada até o cotovelo. Braço ao redor da cintura da moça. Sorriso confiante, olhos claros que brilhavam mesmo através do tempo e do papel desbotado. Helena conhecia aquele rosto, conhecia aqueles olhos. Conhecia o jeito como a boca se curvava mais de um lado do que do outro quando sorria. Conhecia a sobrancelha direita ligeiramente mais alta que a esquerda. Conhecia porque tinha visto esse rosto todos os dias pelos últimos 10 anos. Na cama ao lado dela. No café da manhã, brincando com os filhos no quintal. Era o rosto do seu marido. Era Ricardo, mas não era, porque seu marido tinha 41 anos. E aquela foto era de março de 1979. 46 anos atrás. 9 anos antes do seu marido nascer. As mãos de Helena tremiam. Ela virou a foto. No verso, escrito a caneta azul já desbotada, 2 palavras e uma data. Mercedes e Ricardo. Março de 1979. Mercedes. Dona Mercedes. Sua sogra. Helena olhou para a mulher de 65 anos sentada no sofá à sua frente. Dona Mercedes estava curvada para frente, cotovelos apoiados nos joelhos, mãos entrelaçadas, cabeça baixa. Os ombros tremiam levemente. Ela estava chorando, chorando em silêncio, do jeito que pessoas orgulhosas choram. Do jeito que pessoas que passaram a vida inteira segurando as lágrimas finalmente desmoronam quando não conseguem mais segurar. A voz de Helena saiu rouca, estrangulada. Quem é esse homem? Dona Mercedes não leva. NTO a cabeça. Não olhou para Helena. Só ficou ali, curvada, tremendo. E quando finalmente falou, a voz saiu tão baixa que Helena quase não ouviu. Aquele homem se chamava Ricardo. Ricardo Silva. E ele foi o amor da minha vida. Ou pelo menos, eu achei que era. Helena sentiu algo gelado percorrer sua espinha. Ricardo Silva. Esse nome. Ela conhecia esse nome. Conhecia porque tinha ouvido a vida inteira.
nas poucas vezes que sua mãe falava do passado, nas raras ocasiões em que ela mencionava o homem que tinha sido seu pai. O homem que a tinha abandonado quando Helena tinha apenas 2 anos. O homem que ela nunca conheceu de verdade. O nome dele era Ricardo Silva. As pernas de Helena falharam. Ela sentou, não porque quis, mas porque o corpo simplesmente não aguentou mais ficar em pé. A foto caiu das mãos dela, flutuando até o chão como uma folha de outono. E o silêncio que se seguiu foi absoluto. O tipo de silêncio que existe antes de um grito, antes de um colapso, antes de tudo desmoronar. Se essa história já apertou teu coração, deixa o like. É um jeito de dizer que você entende o que é descobrir que sua vida inteira foi uma mentira. E me conta nos comentários, você já descobriu algo sobre sua família que mudou tudo? Dona Mercedes finalmente levantou a cabeça. O rosto estava molhado de lágrimas. Os olhos, vermelhos e inchados. Ela parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 5 minutos. Eu conheci ele em 1977. Eu tinha 19 anos. Trabalhava como costureira. Fazia roupas em casa para ajudar minha mãe. Meu pai tinha morrido 2 anos antes. Um infarto. E ficamos sozinhas. Eu e ela. Sem dinheiro. Sem nada. Então eu costurava. Costurava vestidos, saias, camisas. Tudo que me pedissem. E Ricardo Silva vendia tecidos. Ele trabalhava em uma loja no Brás. E eu ia lá toda semana comprar o material que eu precisava. E foi assim que nos conhecemos. A voz dela vacilou. Ela parou, respirou fundo. Como se respirar fosse doloroso. Como se falar sobre isso, depois de tantos anos enterrado, fosse abrir uma ferida que nunca tinha realmente cicatrizado. Ele era bonito, tinha 24 anos. Sempre bem vestido, sempre sorrindo, sempre com uma palavra gentil. E eu era uma menina boba. Uma menina que nunca tinha namorado. Que nunca tinha saído com ninguém. Que passava os dias inteiros trancada em casa, costurando, cuidando da mãe doente. E de repente aparece um homem bonito. Um homem que sorri para mim. Que me faz sentir vista. Especial. E eu me apaixonei. Me apaixonei daquele jeito desesperado que a gente se apaixona quando é jovem. Daquele jeito que consome, que cega, que faz você acreditar em qualquer coisa. Helena estava paralisada. Não conseguia falar, não conseguia se mexer, só conseguia ouvir a voz da sogra contando uma história que ela nunca tinha ouvido antes. Uma história que estava prestes a destruir tudo. Nós namoramos por 1 ano e meio. Dona Mercedes continuou, e foram os melhores meses da minha vida. Ele me levava para passear, para o Parque Ibirapuera aos domingos, para o cinema no sábado à noite. Comprava picolé para mim, me fazia rir, me fazia sentir amada. E eu acreditava em cada palavra, em cada promessa, em cada eu te amo. E em fevereiro de 1979, ele me pediu em casamento. Foi no mesmo parque onde a gente sempre ia. Ele tinha comprado um anel. Não era caro, era simples, uma aliança fina com uma pedra pequena. Mas para mim era o anel mais bonito do mundo. E eu disse sim, claro que eu disse sim. Eu queria passar minha vida inteira ao lado dele. As lágrimas dela voltaram, mais fortes agora, escorrendo pelo rosto enrugado. Marcamos o casamento para maio. 2 meses. Eu estava tão feliz, tão empolgada. Comprei tecido branco. Ia fazer meu próprio vestido de noiva. E em março de 79, eu descobri que estava grávida. Helena sentiu o coração parar. Grávida. 2 meses de gestação. Dona Mercedes disse: eu fiquei tão feliz que não cabia em mim. Eu ia casar, ia ter um bebê, ia ter uma família. Depois de tanto sofrimento, depois de perder meu pai, de cuidar da minha mãe doente sozinha, finalmente as coisas estavam dando certo. Finalmente eu ia ser feliz. Então eu corri para contar para ele. Fui até a loja onde ele trabalhava. Com o exame na mão.
com o coração explodindo de alegria. Eu nem conseguia andar direito de tão empolgada. Dona Mercedes parou, fechou os olhos, como se fechar os olhos pudesse apagar a memória. Como se não ver pudesse fazer o que aconteceu depois desaparecer. Mas não desaparece, nunca desaparece. E quando eu cheguei na loja, o gerente me disse que Ricardo tinha pedido demissão. Na véspera, sem aviso prévio, sem motivo, ele só disse que estava de mudança, que ia embora. E foi. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Era um silêncio pesado, carregado, cheio de uma dor que tinha 46 anos mas que ainda estava viva. Ainda sangrava. Eu procurei. Helena podia ouvir o desespero na voz de Dona Mercedes mesmo depois de tantos anos. Procurei por semanas. Fui na casa da mãe dele. Ela disse que não sabia onde ele estava. Que ele tinha ligado dizendo que ia para outro estado, Minas, ou Rio. Ela não tinha certeza. Perguntei para amigos dele. Ninguém sabia, ou ninguém quis me contar. E eu fiquei ali, grávida, sozinha, noiva de um homem que tinha sumido. E a vergonha era pior do que a dor. Porque todo mundo sabia, todo mundo no bairro sabia que eu tinha sido abandonada. Que o noivo tinha fugido. E as pessoas falavam, sussurravam quando eu passava, olhavam com pena, ou com julgamento, e eu não sabia o que era pior. Dona Mercedes abriu os olhos, olhou para Helena, e naquele olhar havia tantas coisas: dor, vergonha, raiva, arrependimento, e perdi o bebê, no 3º mês, junho de 79, uma hemorragia. Eu estava sozinha em casa. Minha mãe tinha morrido 2 semanas antes. Câncer. E eu estava completamente sozinha. Sem família. Sem noivo. Sem bebê. Sem nada. Fui para o hospital. E perdi. E quando eu saí daquele hospital, eu jurei para mim mesma que nunca mais ia falar desse homem. Nunca mais ia pronunciar o nome dele. Ia enterrar aquela dor. Ia seguir em frente. E foi o que eu fiz. Helena estava tremendo agora. Tremendo dos pés à cabeça. Porque ela sabia onde essa história ia dar. Sabia qual era a revelação que estava vindo. Mas ainda assim, precisava ouvir. Precisava ter certeza. E você se casou com o seu Arnaldo. Helena disse, a voz quase inaudível. 2 anos depois. Dona Mercedes assentiu. 2 anos depois. Arnaldo era viúvo. Mais velho. Tinha uma loja de ferragens. Era um homem bom, calmo, trabalhador, honesto. Ele sabia da minha história. Sabia que eu tinha sido abandonada. E mesmo assim me aceitou. Me deu uma casa, uma família, e eu engravidei do Ricardo, do meu filho, do seu marido, e eu dei a ele o nome do homem que me destruiu. E eu sei que foi estúpido, que foi masoquista, mas eu achei que se eu desse esse nome para meu filho, talvez pudesse ressignificar. Talvez pudesse ter um Ricardo na minha vida que ficasse. Que não me abandonasse. E deu certo. Meu Ricardo ficou, cresceu, se tornou um homem bom. Diferente do pai que ele nunca conheceu. Diferente do nome que ele carrega. Helena se levantou. Precisava de ar. Precisava de espaço. Mas Dona Mercedes continuou falando. Como se agora que tinha começado, não pudesse mais parar. Como se as palavras estivessem represadas havia tanto tempo que agora vazavam todas de uma vez. E há 3 meses eu estava organizando os papéis do Arnaldo. Ele morreu faz 5 anos. Infarto. E eu nunca tinha mexido direito nas coisas dele. Nas gavetas. Nos documentos. Mas eu decidi que estava na hora. E eu achei uma carta. Uma carta que Arnaldo tinha escrito antes de morrer. Uma carta que ele nunca teve coragem de me dar. Dona Mercedes se levantou também. Foi até a escrivaninha no canto da sala. Abriu a gaveta. Tirou um envelope amarelado. Estendeu para Helena com mãos tremendo. Lê. Helena pegou. Não queria. Mas pegou. Abriu. O papel dentro estava dobrado em 3. A letra era firme, masculina. E ela começou a ler.
Mercedes, a carta dizia: se você está lendo isso, é porque eu já se fui. E eu preciso te contar algo que guardei por 35 anos. Algo que me corrói, que me envergonha, que me faz questionar se fui um homem bom ou se fui apenas um covarde disfarçado de salvador. Eu conhecia Ricardo Silva. Nós trabalhávamos juntos, na mesma loja de tecidos. Ele era vendedor, eu era gerente, e eu vi tudo. Vi ele namorando você, vi ele falando de você com desprezo para os outros funcionários. Rindo, contando detalhes íntimos, zombando. E quando ele soube que você estava grávida, eu ouvi. Ouvi ele planejando sumir. Ele já tinha outra mulher, outra namorada, em outro bairro. Você não sabia, mas ele estava com vocês duas ao mesmo tempo. E essa outra mulher também estava grávida. E ele estava apavorado. Então ele fugiu. Fugiu das duas. E eu não te contei. Não te avisei, porque eu queria você para mim. Eu já era apaixonado por você. Já te observava de longe havia meses. E quando ele sumiu, eu vi minha chance. Eu te cortejei, te ofereci segurança, uma vida. E você aceitou. E fomos felizes. Mas a felicidade foi construída sobre uma mentira. Sobre meu silêncio. E tem mais e isso é o pior. Eu encontrei Ricardo Silva de novo. Em 1998. 20 anos depois, eu estava viajando a trabalho. Parei em um posto de gasolina na BR-116. E ele estava lá, trabalhando, mais velho, gasto. Mas era ele, e nós conversamos. E ele me contou sobre a outra mulher. A que ele engravidou na mesma época que engravidou você. Ele me disse o nome dela, Ana Silva, e me disse que ela teve uma menina, uma filha, que se chamava Helena, e que ele tinha abandonado ela também, quando a menina tinha 2 anos. Porque era assim que ele era. Um homem que não sabia ficar, que engravidava mulheres e sumia. E eu voltei para casa. Para você, para nosso filho Ricardo. E nunca contei, porque tinha medo. Medo de você descobrir que eu sabia desde o começo. Que eu poderia ter evitado sua dor, mas escolhi não fazer nada. Me perdoa se puder, Arnaldo. Helena largou a carta. As mãos não conseguiam mais segurar. O papel caiu no chão, junto com a foto, junto com os pedaços do mundo dela que estavam se estilhaçando. Minha mãe, Helena sussurrou. Minha mãe se chamava Ana. Ana Silva. Eu sei, Dona Mercedes disse. I.M. Eu pai, o homem que me abandonou quando eu tinha 2 anos. O homem que minha mãe chorou a vida inteira. Seu nome era Ricardo Silva. Eu sei, as duas mulheres se olharam. E entenderam a verdade horrível. A verdade que tinha ficado enterrada por 46 anos. Ricardo Silva não tinha sumido. Ele tinha trocado. Tinha deixado Mercedes grávida e tinha ido para Ana. E tinha engravidado Ana também. Quase ao mesmo tempo. Enquanto Mercedes perdia o bebê em um hospital público, sozinha e abandonada, ele estava com Ana. Fazendo amor. Fazendo promessas. Fazendo outra filha. E depois, quando essa filha tinha 2 anos, ele tinha sumido de novo. Porque era isso que ele fazia. Era um mentiroso. Um covarde, um homem que brincava com mulheres, que as engravidava, que as abandonava, e agora, 46 anos depois, as 2 mulheres que ele tinha destruído estavam ali. Na mesma sala, sogra e nora, ligadas não só pelo casamento, mas por uma dor antiga, por um homem que tinha mentido para ambas. Helena sentou de novo, ou melhor, desabou. As pernas tinham desistido completamente de sustentá-la. Ela colocou o rosto entre as mãos. E chorou. Chorou de um jeito que não chorava desde criança. Chorou toda a dor, toda a confusão, todo o choque, porque sua vida inteira tinha sido uma mentira. Tudo o que ela achava que sabia sobre seu pai, sobre sua família, sobre sua origem, tudo estava errado. Seu pai não era o homem que sua mãe descrevia nas poucas vezes que falava dele. Seu pai era um monstro. Um homem que tinha destruído sua mãe.
e que tinha destruído sua sogra. E ela nem sabia. Tinha vivido 10 anos casada. 10 anos morando a 3 quarteirões de distância de Dona Mercedes. 10 anos chamando ela de sogra. Sem saber que elas compartilhavam algo muito mais profundo do que um simples laço familiar. Elas compartilhavam uma dor, um abandono, um homem que tinha mentido para ambas. Dona Mercedes sentou ao lado de Helena. Não tocou nela, só ficou ali, as duas mulheres sentadas lado a lado, em silêncio, cada uma afogada na própria dor. E foi Helena quem finalmente falou, a voz saindo estrangulada, quebrada. Por que você não me contou antes? Por que esperou 3 meses? Eu tinha medo, Dona Mercedes respondeu, medo de você me odiar. Medo de você achar que eu tinha culpa nisso tudo. Medo de que você fosse embora. Levasse meus netos. Destruísse minha família. E eu sei que foi errado. Que eu deveria ter contado logo. Mas eu sou covarde, Helena. Sempre fui. Eu passei a vida inteira fugindo dessa dor. Enterrando. Fingindo que não existia. E quando descobri que você era filha dele, quando li aquela carta e soube a verdade, eu entrei em pânico. E escondi, por 3 meses, te olhando nos almoços de domingo, brincando com meus netos, fingindo que estava tudo bem. Mas não estava. Nada estava bem. E o Ricardo? Helena perguntou, e havia raiva na voz agora. Raiva misturada com dor. Meu Ricardo, seu filho, meu marido. Ele sabe. O silêncio de Dona Mercedes foi resposta suficiente. Ele sabe. Helena disse. Não era pergunta. Era constatação. Ele sabe, não sabe? Dona Mercedes assentiu, com a cabeça baixa, com vergonha. Ele sabe. Há 3 anos, o mundo de Helena desabou de novo. Como se pudesse desabar mais. Como se ainda restasse alguma coisa em pé. 3 anos. Meu marido sabe há 3 anos que meu pai era o mesmo homem que abandonou a mãe dele. E nunca me contou. Ele encontrou o pai de vocês. Dona Mercedes disse. Não sei como. Não sei onde. Mas acontece. Há 3 anos. Ricardo Silva estava internado. Morrendo. Câncer terminal. E meu filho foi visitá-lo. E eles conversaram. E Ricardo Silva contou tudo. Sobre mim. Sobre sua mãe, sobre todas as mulheres que ele destruiu, e pediu segredo, pediu para meu filho não contar, e meu filho aceitou, e eu descobri isso tudo há 3 meses, quando achei uma carta que meu filho tinha escrito, uma carta confessando, uma carta dizendo que não aguentava mais guardar segredo, mas que tinha prometido, e que não sabia o que fazer. Helena se levantou, tropeçou, quase caiu. Mas conseguiu se equilibrar. Eu preciso ir. Preciso sair daqui. Preciso respirar. Helena, espera. Não me pede para esperar. Não me pede para entender. Porque eu não consigo. Não consigo entender como todo mundo que eu amo me mentiu. Meu pai mentiu para minha mãe. Para você. Para todas as mulheres que cruzaram o caminho dele. Minha mãe me mentiu sobre quem meu pai era. Você me mentiu escondendo isso por 3 meses. E meu marido me mentiu por 3 anos. 3 anos, Dona Mercedes. 3 anos dormindo ao meu lado. Fazendo amor comigo. Criando nossos filhos. Olhando na minha cara. E mentindo. Todo santo dia. Ela foi em direção à porta. Mas antes de sair, virou. E o que Dona Mercedes viu no rosto de Helena não era só raiva. Não era só dor, era algo pior, era decepção, era a sensação de ter sido traída por todo mundo, de que não havia lugar seguro, de que não havia ninguém em quem confiar. E vocês dois, você e meu marido, vocês decidiram por mim, decidiram que eu não era forte o suficiente para lidar com a verdade, que eu precisava ser protegida, como se eu fosse uma criança. Como se eu não tivesse direito de saber sobre minha própria vida. Sobre meu próprio pai. Sobre minha própria história. Helena abriu a porta. A luz do sol entrou. Forte, quente, contrastando com a escuridão daquela sala. Daquela conversa.
daquela verdade. Eu não sei se consigo te perdoar. Não sei se consigo perdoar ele. Não sei se consigo continuar aqui, nessa família, nesse casamento, sabendo que tudo foi construído sobre mentiras. E ela saiu, deixando Dona Mercedes sozinha, deixando a foto no chão, deixando a carta de Arnaldo espalhada, deixando 46 anos de segredos finalmente expostos, finalmente sangrando, finalmente destruindo tudo. Helena dirigiu, não sabia para onde, só dirigiu, pelas ruas de São Paulo, pelo trânsito caótico de domingo à tarde, pelas avenidas largas, pelas vielas estreitas, só dirigindo, com as lágrimas escorrendo, com as mãos tremendo no volante, com a cabeça explodindo de pensamentos, de memórias, de questionamentos. Tudo o que ela achava que sabia sobre si mesma estava errado. Ela tinha crescido ouvindo da mãe que o pai tinha sido um bom homem, que tinha tido que ir embora por motivos que a mãe nunca explicava direito, que tinha amado ela, que tinha sido difícil para ele. E Helena tinha acreditado, tinha passado a infância inteira imaginando como seria se o pai tivesse ficado, se tivesse sido presente, se tivesse a amado. E agora descobria que ele não tinha sido bom, que ele tinha sido um mentiroso, um homem que engravidava mulheres e sumia, que tinha feito isso com sua mãe, com Dona Mercedes, e sabe Deus com quantas outras. E sua mãe tinha mentido, tinha protegido a imagem dele, ou talvez tivesse mentido para si mesma, talvez tivesse preferido acreditar na versão bonita, na versão onde ele era vítima das circunstâncias, e não o vilão. Helena parou o carro em U.M. Park, estacionou torto, nem ligou se estava na vaga certa ou não. Saiu, caminhou até um banco embaixo de uma árvore, e ficou ali, olhando para o nada, vendo as famílias passarem, pais empurrando carrinhos de bebê, casais de mãos dadas, crianças correndo, rindo, vivendo vidas normais, vidas onde os pais não eram mentirosos, onde as famílias não eram construídas sobre segredos, onde a verdade não destruía tudo. O celular tocou, várias vezes. Era Ricardo, seu marido, ligando, mandando mensagens. Amor, onde você está? As crianças estão perguntando. Está tudo bem? Me liga por favor. Mas Helena não atendia. Não queria falar com ele. Não ainda. Não sabia se conseguiria olhar para ele sem ver a mentira, sem ver os 3 anos de segredo, sem sentir a raiva, a decepção, a sensação de ter sido traída. Ela ficou ali até o sol começar a se pôr, até a luz dourada do fim de tarde dar lugar ao azul do crepúsculo. E então, finalmente, ela dirigiu de volta. Não para casa, para a casa da irmã, Beatriz, a única pessoa que ainda não tinha mentido para ela. A única pessoa em quem ela ainda confiava. Beatriz abriu a porta e soube imediatamente. Soube pelo rosto de Helena, pelos olhos inchados, pela postura curvada, que algo tinha acontecido, algo grande, e ela não perguntou, só abriu os braços, e Helena entrou, desabou nos braços da irmã, e chorou, chorou tudo de novo, e Beatriz segurou, só segurou, sem perguntar, sem julgar, só estando ali. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Alguém que só esteja ali, que não tente consertar, que não dê conselhos, que só segure enquanto a gente desmorona. Mais tarde, quando Helena conseguiu falar, ela contou. Contou tudo. A foto, a história de Dona Mercedes, a carta de Arnaldo, a revelação, o pai, as 2 mulheres, a mesma dor. E Beatriz ouviu, e no final, ela disse apenas uma coisa: você não tem culpa do que seu pai fez. Você não é responsável pelos erros dele. Você é só uma filha que cresceu sem saber a verdade. E agora você sabe. E dói, mas você vai sobreviver, porque você é forte, mais forte do que acha. E Helena queria acreditar que ia sobreviver, que ia superar. Mas naquele momento, naquela noite, só conseguia sentir dor. Dor e raiva.
e uma vontade enorme de que nada daquilo fosse verdade, de que fosse tudo um pesadelo, de que ela fosse acordar e descobrir que seu pai era quem ela sempre achou que era, que seu marido era honesto, que sua sogra não tinha sido namorada do seu pai, que tudo era normal, simples, real, mas não era, e nunca mais seria. Ricardo chegou na casa de Beatriz na manhã seguinte. Bateu na porta. Beatriz atendeu. Deixou claro com o olhar que ele não era bem-vindo. Mas deixou ele entrar mesmo assim. Porque não era decisão dela. Era decisão de Helena. E Helena tinha direito de decidir se queria vê-lo ou não. Helena estava na sala, sentada no sofá, ainda com a mesma roupa do dia anterior. Cabelo desarrumado, rosto inchado, olhos vermelhos. Ela não tinha dormido, não tinha conseguido. Toda vez que fechava os olhos, via a foto, via Dona Mercedes jovem, via o homem que era idêntico ao marido dela, via a carta, via as palavras, via a mentira se desenrolando como um novelo infinito. Ricardo entrou, devagar, como se entrasse em um campo minado. E era, porque qualquer palavra errada podia fazer tudo explodir de vez. Helena, ela não olhou para ele. Manteve os olhos fixos na parede, na mancha de umidade no canto, em qualquer coisa que não fosse o rosto dele. Por que você mentiu? Não. O era pergunta. Era acusação. Eu não menti. Eu só não contei. É a mesma coisa. Não é, eu estava te protegendo. E foi aí que Helena olhou para ele. E o olhar que Ricardo viu nos olhos da esposa o fez recuar um passo. Era um olhar que ele nunca tinha visto antes. Era um olhar de alguém que tinha sido traída, que tinha sido usada, que tinha sido enganada, me protegendo. Você chama mentir por 3 anos de me proteger. Você chama esconder que você encontrou meu pai de me proteger. Você chama ficar em silêncio enquanto eu vivia sem saber a verdade sobre minha própria vida de me proteger. Que tipo de proteção é essa, Ricardo? Porque para mim parece traição. Ele abaixou a cabeça. Tentou falar, mas as palavras não saíam. Porque ele sabia que ela estava certa. Sabia que tinha errado. Sabia que não havia desculpa. Não havia justificativa. Só havia o fato de que ele tinha mentido por 3 anos, e que agora estava pagando o preço. Eu encontrei ele, Ricardo disse, a voz baixa. Por acaso, eu estava no hospital por causa de um cliente, uma causa trabalhista, e eu vi o nome dele, Ricardo Silva, na lista de pacientes da ala de cuidados paliativos. E eu fui, não sei porquê, curiosidade, raiva, sei lá, mas fui, e ele estava lá, velho, magro, conectado em máquinas, morrendo, e ele me olhou, e ele sabia quem eu era, porque eu sou igual a ele, fisicamente, e ele disse, você é meu filho, você é o Ricardo que a Mercedes teve, e eu confirmei, mesmo sem querer, mesmo com raiva, eu confirmei, e ele chorou, e ele me pediu perdão, disse que foi um covarde, que abandonou minha mãe, que abandonou sua mãe, que destruiu vidas, e que se arrependeu, mas que era tarde demais, porque ele estava morrendo, e que não adiantava mais. Helena estava ouvindo, mas não estava reagindo, só ficava ali, imóvel, como uma estátua. E ele me contou tudo. Sobre você, sobre como ele tinha engravidado sua mãe logo depois de ter engravidado a minha. Sobre como ele tinha sumido 2 vezes, com 2 mulheres diferentes, e ele me pediu, me implorou para não contar. Disse que iria doar mais do que já tinha doído, que a verdade não ia trazer nada de bom, só ia destruir. E eu acreditei, eu achei que estava fazendo o certo, guardando o segredo, te protegendo da dor, mas eu estava errado, eu sei que estava, e eu sinto muito. Muito mesmo. Helena ficou em silêncio por um longo tempo. Tanto tempo que Ricardo achou que ela não ia falar mais nada. Mas então ela falou, e a voz saiu firme. Mais firme do que ele esperava. Você tirou de mim o direito de escolher.
Você decidiu sozinho o que eu deveria ou não saber sobre minha própria vida. E isso é tão errado quanto o que meu pai fez. Porque você pode não ter me abandonado fisicamente, mas você me abandonou emocionalmente. Você me deixou vivendo em uma mentira. E cada dia que você ficava em silêncio era outro dia de traição. Outro dia de me fazer de boba. Outro dia de me tratar como se eu fosse frágil demais para lidar com a verdade. Eu sei e eu sinto muito. O que você quer que eu faça? O que eu posso fazer para consertar? Não sei se tem como consertar. Não sei se dá para voltar atrás. Não sei se eu consigo olhar para você de novo sem ver a mentira. Sem ver os 3 anos. Sem sentir que tudo o que tivemos foi construído sobre segredos. Então é isso. Acabou. Não sei. Preciso de tempo. Preciso de espaço. Preciso pensar. Preciso decidir se consigo te perdoar. Se consigo perdoar sua mãe. Se consigo continuar nessa ilha sabendo que todo mundo mentiu para mim. E as crianças? As crianças ficam comigo, por enquanto, até eu decidir, até eu conseguir respirar sem sentir que estou me afogando. Ricardo assentiu. Sabia que não tinha escolha. Sabia que tinha perdido o direito de argumentar. Virou para sair, mas parou na porta. Olhou para trás, para Helena, para a mulher que ele amava, para a mulher que ele tinha traído com seu silêncio. Eu te amo, e eu vou passar o resto da minha vida tentando consertar o que quebrei. Ela não respondeu, e ele saiu, deixando Helena ali, deixando o silêncio, deixando a dor. Helena ficou na casa de Beatriz por 3 semanas. 3 semanas tentando entender, tentando processar, tentando decidir o que fazer. As crianças perguntavam pelo pai, Lucas, de 7 anos, e Maria, de 5. Quando a gente vai ver o papai? Por que a gente não volta para casa? E Helena não sabia o que responder. Não sabia como explicar para crianças tão pequenas que o mundo dos adultos era complicado. Que as pessoas que a gente ama mentem. Que as famílias têm segredos. Que às vezes a verdade dói mais do que a mentira. Dona Mercedes ligou 5 vezes. Helena não atendeu. Não queria falar com ela. Não ainda. A raiva era grande demais. A dor, profunda demais. E toda vez que pensava em Dona Mercedes, pensava na foto. No rapaz de 25 anos com o braço ao redor da cintura dela. No homem que era seu pai. No homem que tinha destruído tantas vidas. E pensava em como tudo estava conectado. Como ela e Dona Mercedes estavam conectadas não só pelo casamento mas por uma dor antiga. Por um homem que tinha mentido para ambas. E era estranho demais. Doloroso demais, complexo demais. Mas então, na 3ª semana, algo mudou. Helena estava olhando as crianças brincarem no quintal da casa de Beatriz. Lucas empurrando Maria no balanço. Os dois rindo, felizes, inocentes. E Helena pensou em como eles não tinham culpa. Não tinham culpa dos erros do avô que nunca conheceram. Não tinham culpa das mentiras dos adultos. Não tinham culpa de nada. E pensou em como ela também não tinha culpa. Não tinha culpa de ter sido filha de um homem horrível. Não tinha culpa de ter sido enganada. Não tinha culpa de ter acreditado. De ter confiado. De ter amado. E pensou em Dona Mercedes. Em como Dona Mercedes também não tinha culpa. Tinha sido vítima. Tinha sido abandonada. Grávida. Sozinha. Tinha perdido o bebê. Tinha perdido a mãe, tinha perdido tudo, e tinha sobrevivido, tinha se casado de novo, tinha tido um filho, tinha reconstruído, e talvez ela merecesse uma chance de explicar, de se redimir, de ser perdoada. Helena pegou o telefone, respirou fundo, e ligou. Dona Mercedes atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Como se tivesse ficado 3 semanas com o telefone na mão esperando aquela ligação. Helena, eu quero conversar. Helena disse, de novo, mas dessa vez com calma. Sem raiva, sem acusações. Eu quero entender.
Quero ouvir tudo. Tudo o que você não conseguiu me contar naquele dia. Tudo o que ficou para trás. Dona Mercedes estava chorando do outro lado. Helena podia ouvir. Eu conto. Conto tudo. O que você quiser saber. Quando você quiser. Amanhã, 2 da tarde, na sua casa. Só nós duas. Está bem, eu vou estar esperando. E desligaram. E Helena sentiu que era o primeiro passo. O primeiro passo para entender, para perdoar, para seguir em frente. No dia seguinte, Helena foi sozinha. Deixou as crianças com Beatriz. Dirigiu até a casa de e Dona Mercedes. A mesma casa onde tudo tinha começado. Onde a verdade tinha explodido. Bateu na porta. Dona Mercedes abriu. E as duas se olharam. E havia tantas coisas naquele olhar. Dor, culpa, arrependimento, mas também algo mais. Algo como reconhecimento. Como se dissessem uma para a outra sem palavras que entendiam. Que tinham sido vítimas do mesmo homem. Que compartilhavam uma dor que só elas duas podiam compreender de verdade. Elas sentaram, na mesma sala, nos mesmos lugares. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez não havia segredos. Não havia surpresas. Só havia duas mulheres tentando entender como suas vidas tinham se entrelaçado de formas tão dolorosas e impossíveis. E Dona Mercedes contou tudo. Tudo o que não tinha conseguido contar da primeira vez. Contou sobre os meses após o abandono. Sobre como tinha tentado continuar. Sobre como tinha costurado até os dedos sangrarem para pagar as contas. Sobre como tinha perdido o bebê sozinha no hospital público. Sobre como tinha querido morrer. Literalmente, tinha pensado em acabar com tudo. Mas não tinha feito, porque sua mãe estava doente. E precisava dela. E então sua mãe morreu. 2 semanas depois de ela perder o bebê. E Dona Mercedes ficou sozinha no mundo. Completamente sozinha. Sem família. Sem namorado. Sem bebê. Sem nada. E foi Arnaldo quem a salvou. Arnaldo que a viu na igreja. Chorando. Pedindo forças. E que se apaixonou. E que esperou. Esperou ela se curar. Esperou ela estar pronta. E então a cortejou. Devagar. Com paciência. Com respeito. E ela aceitou. Não porque amava. Mas porque precisava. Precisava de segurança. De um lar. De uma razão para continuar. E com o tempo o amor veio. Um amor diferente, mais maduro, mais tranquilo, mas veio, e eles foram felizes. E tiveram Ricardo. E Dona Mercedes tentou enterrar o passado. Tentou esquecer Ricardo Silva. Tentou seguir em frente. E conseguiu, por décadas. Até 3 meses atrás quando achou a carta de Arnaldo. E o passado voltou. Voltou com força. Voltou com dor. Voltou destruindo tudo de novo. Helena ouviu tudo, e no final ela entendeu. Entendeu que Dona Mercedes não tinha mentido por maldade. Tinha mentido por medo. Medo de perder a família de novo. Medo de ficar sozinha de novo. Medo de que a verdade destruísse tudo o que ela tinha construído com tanto esforço. E Helena, pela primeira vez em 3 semanas, sentiu algo diferente. Sentiu compaixão, sentiu empatia, sentiu que talvez, só talvez, conseguisse perdoar. Eu não vou dizer que está tudo bem, Helena disse, porque não está. Você mentiu, você escondeu, e isso dói, mas eu entendo que você estava com medo, que você foi vítima também. E eu quero tentar te perdoar, quero tentar reconstruir nossa relação. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas eu quero tentar. Dona Mercedes chorou de alívio, de gratidão, de arrependimento. Eu não mereço sua compaixão, não mereço seu perdão, talvez não, mas eu preciso dar, não por você, mas por mim, porque eu não quero carregar raiva pelo resto da vida. Não quero deixar que meu pai, mesmo morto, continue destruindo. Continue envenenando. Continue separando. Ele já fez muito estrago. E eu não vou deixar ele fazer mais. E elas se abraçaram.
Pela primeira vez em 10 anos de convivência, elas realmente se abraçaram. Não aquele abraço formal de cumprimento, mas um abraço de verdade. De duas mulheres que tinham sofrido nas mãos do mesmo homem, que tinham sido abandonadas, enganadas, destruídas, e que estavam ali, décadas depois, ainda de pé, ainda lutando, ainda tentando, e talvez isso fosse a maior vingança. Não o ódio, não a raiva, mas a sobrevivência, a reconstrução, o perdão. Helena voltou para casa uma semana depois. Não porque tinha esquecido, não porque tinha perdoado completamente, mas porque as crianças precisavam de casa, precisavam de rotina, precisavam do pai, e ela precisava tentar, precisava ver se conseguia reconstruir o casamento, se conseguia confiar de novo, se conseguia olhar para Ricardo e ver o homem que ela amava. E não o homem que tinha mentido. Ricardo estava esperando, a casa estava limpa, arrumada, ele tinha cozinhado, tinha comprado flores, tinha feito tudo o que podia para mostrar que estava arrependido, que queria consertar, que ia fazer o que fosse preciso. E eles conversaram de verdade, pela primeira vez em anos talvez. Sem mentiras, sem segredos, sem esconder. Ele contou tudo sobre o encontro com Ricardo Silva, sobre as últimas palavras dele, sobre o arrependimento, sobre o pedido de segredo, e sobre como ele, Ricardo, tinha carregado aquilo sozinho por 3 anos. Como tinha pesado, como tinha corroído, como ele tinha querido contar 1000 vezes mas não tinha conseguido. E Helena ouviu, e entendeu, mas disse que entender não era desculpar. Que ia levar tempo, que ia precisar reconstruir a confiança, passo a passo, dia a dia, e que se ele mentisse de novo, qualquer mentira, por menor que fosse, ela ia embora, e não ia voltar. E Ricardo prometeu transparência total, prometeu honestidade sempre, prometeu que nunca mais, e eles tentaram, dia após dia, semana após semana, reconstruindo, conversando, sendo honestos, e aos poucos, muito aos poucos, a confiança começou a voltar. Não era igual, nunca seria, mas era algo, era um começo. E Dona Mercedes, Helena começou a visitá-la de novo, com as crianças, nos domingos, e elas conversavam, sobre tudo, sobre o passado, sobre a dor, sobre o perdão, e sobre o futuro. E aos poucos elas construíram algo novo. Não era mais só a relação sogra e nora. Era algo mais profundo. Era uma conexão entre duas mulheres que tinham sobrevivido ao mesmo homem. Que tinham sido destruídas e reconstruídas. Que entendiam a dor uma da outra de um jeito que ninguém mais podia entender. E um dia, 6 meses depois de tudo ter explodido, Helena estava na casa de Dona Mercedes. As crianças brincavam no quintal. Ricardo estava lá também, e eles estavam conversando, os 3, sobre o passado, sobre Ricardo Silva, sobre as mentiras, e Dona Mercedes disse algo. Disse que talvez o maior erro de Ricardo Silva não tenha sido abandonar, mas sim mentir, fazer promessas que não podia cumprir, fazer as mulheres acreditarem, sonharem, planejarem futuros que nunca existiriam. E talvez a lição que todos eles tinham aprendido, era que honestidade dói, mas mentira destrói, e que por mais difícil que seja a verdade, ela sempre é melhor que a mentira. Sempre. E Helena concordou, e Ricardo concordou, e eles ficaram ali, os 3, unidos por uma dor antiga, mas também por um presente que estavam reconstruindo. E por um futuro que ainda estava por ser escrito. Ricardo Silva morreu sozinho, em um hospital público, sem visitas, sem flores, sem lágrimas. Nenhuma das mulheres que ele destruiu foi ao enterro. Nenhuma dos filhos que ele abandonou foi se despedir. Ele foi enterrado em um caixão simples, em um cemitério público, sem lápide, sem nome, só o número. E talvez essa fosse a justiça. Não a vingança. Não o ódio.
Mas o esquecimento, ser apagado, não importar, não fazer diferença, morrer como viveu, sozinho, vazio, sem amor. E as mulheres que ele tentou destruir, elas seguiram vivendo, amando, perdoando, reconstruindo, porque essa é a única vingança que vale a pena. Seguir, viver bem, ser feliz apesar, não deixar que a maldade dos outros determine quem você é, não deixar que a mentira dos outros se torne sua verdade. Se você tem segredos, se está mentindo para proteger alguém, pensa se vale a pena, porque mentira sempre vaza, sempre explode, sempre destrói mais do que a verdade teria destruído. E às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é ser honesto, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, porque verdade dói uma vez, mas mentira dói para sempre. Se inscreve no canal Vozes da Alma. Histórias que tocam fundo, que fazem repensar, que mostram que todos somos humanos, todos erramos, mas todos merecemos a chance de recomeçar, de perdoar, de ser perdoados. E me conta nos comentários. Você conseguiria perdoar um segredo guardado por anos? Você conseguiria reconstruir depois da mentira? Porque às vezes a resposta não é simples. Não é preto ou branco. É cinza. É complicado. É humano.